Olá, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo aqui na Causa Operária TV. Estamos nessa quarta-feira, 21 de abril, com as notícias do Distrito Federal, hoje com o companheiro Renan Arruda. Estamos preparando aí o 1º de maio, ato nacional em São Paulo, semana aqui de concentração, de trabalho, mas vamos comentar o que está acontecendo na capital federal, onde a situação é crítica e avança aí tentando emparelhar com a situação de São Paulo, a pior do país. É, Antes da gente entrar nos números, entrar nas informações, deixa eu já fazer o convite para você ficar ligado aqui na nossa programação. Se você ainda não está inscrito na Causa Operária TV, não perca tempo, é só apertar o botãozinho aí embaixo do nosso vídeo. Você se junta aí a dezenas de milhares de pessoas que acompanham aí a nossa programação 24 horas no ar. Você fica ligado também porque você pode dar uma contribuição importante para sustentar esse trabalho independente, por meio dos super chats, por meio dos super stickers e também se tornando membro do nosso canal. Só apertar o botão aí embaixo e ver como fazer. Bom, começando o nosso programa, sempre lembrando para você curtir e compartilhar o nosso link nas suas redes sociais. Vamos falar, em primeiro lugar, da situação geral do Distrito Federal, antes da gente falar aqui das categorias de trabalhadores organizados que estão aí enfrentando a pandemia, e vamos discutir aí os meios, o como eles estão reagindo a essa situação. Bom, o Distrito Federal chegou aqui com mais uma marca de mortes entre pessoas de 20 a 59 anos de idade, um crescimento do número de mortes aí da ordem de 657% em um mês. 657 é crescer 6,5 vezes. São 439 pessoas que morreram em março desse ano, né, que estão nessa faixa etária, em relação a 58%, 58 pessoas no mês de fevereiro, né? Então, nós tivemos aí um crescimento, de 7,5 vezes, 657% mais mortos em um único mês. É um número assombroso, né, Renan? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aí, companheiros e companheiros que participam aí conosco aqui do Panorama Brasil. Sem dúvida, Rafael. Esse dado aí, eu acho que tem duas coisas que chamam a atenção, né? A primeira delas é que assim, a imprensa em geral está procurando tratar esse problema como se fosse consequência de que há uma vacinação entre as pessoas mais velhas e por isso estaria, vamos dizer assim, a morte entre os mais jovens, né, estariam começando a adquirir um peso mais considerável em toda a situação da pandemia. Mas eu acho que o problema sendo, primeiro que é o seguinte, né, essa população mais velha, ela é a população que, em geral, procura mais se precaver com relação à doença, né? Acho que isso aí, muito mais do que isso, alerta para a situação de descontrole absoluto da pandemia, né? Não tem mais esse problema dos grupos de risco, embora haja, sem sombra de dúvida, né? Agora, se vê que no meio da população mais jovem, a coisa está escalando, né? O que mostra a gravidade da pandemia e, por outro lado, mostra também o seguinte, que esse problema da vacina não é simplesmente você ter uma política de vacinar por idade, né, ou determinadas categorias, mas teria que ter uma política de conjunto, de vacinação em massa no país, né? A vacinação anda muito devagar, mas praticamente parada no Brasil, né? E, enquanto isso, o quadro está se agravando enormemente. Alguns alegam aí que as novas cepas seriam mais contagiosas, daí o problema do aumento do número de mortes entre jovens e adultos. E agora, independentemente das causas que estão levando isso aí, uma questão é fato. Precisaria ter vacina, né?
Não basta, senão isso aqui, sem vacina, essa situação aí vai agravar muito, né? É, a gente está vendo aí que o problema da mortalidade é muito alta, né? Muito. Isso aqui eu imagino em casos, porque as estatísticas elas são difusas, né? Os números são, como que deve estar esse problema, por exemplo, no meio das populações mais pobres, né? Deve estar, que é quem, no final das contas, quem paga a conta, a grande conta está entre a população mais pobre das cidades, né? Então, sem sombra de dúvida, é uma situação muito preocupante, muito grave. Ainda mais se a gente for considerar a população mais pobre do país, né? Nos estados em que a situação é mais pobre, há menos emprego, há uma situação de menos estrutura, menos organização social, e a gente vê no mapa que foi divulgado aqui pela Rede Globo, pelo portal G1, a distribuição e o número de vacinas aplicados aí nesse último período, ao todo, né? Então nós temos aí, por exemplo, na região norte do país, em Tocantins, 9,3%, Roraima, 9,93%, Rondônia, 9% da população teria recebido. E os melhores casos estão oscilando aí também em torno dos 14%. Brasília, nesse momento aqui, tem 12,15% de vacinados, mas são os números, né, que não são apresentados ao público, que são os mais reveladores do quadro. Porque, na realidade, né, a gente precisa ver o copo meio vazio e não o copo meio cheio numa situação tão complicada como essa. São mais de 87,7% da população, quase 88% da população do Distrito Federal que não recebeu a vacina e não tem previsão de receber a vacina, porque nesse momento aqui os dados atualizados dão conta de que 370.929 pessoas receberam a primeira dose da vacina. A vacinação que começou em fins de janeiro, começo de março, de fevereiro, né? E até agora, desse contingente todo de pessoas, menos de 50%, menos da metade, 47,2% é que receberam a segunda dose, né? Então a primeira dose faz sair bem na foto, dá um número maior, dá um número mais bonito para aparecer nos gráficos e tabelas da imprensa capitalista, mas, né, deixa na insegurança mais da metade das pessoas que podem ver aí o imunizante ser desperdiçado, porque a segunda dose teria que ser tomada com um intervalo controlado, e há gente que já tomou a vacina aí há bastante tempo e que está sem o reforço, sem a dose que supostamente daria conta do problema, né? Sem considerar essa questão da eficácia real dos imunizantes que estão sendo utilizados. Então, pergunto para o Renan, como é que é melhor a gente ver a situação? 12% da população está vacinado ou 88% ainda não recebeu vacina, Renan? Exatamente essa aqui é a conta que o pessoal faz. Coloca o propósito. Você pega o caso do DF. O caso do DF, 88%, né, ainda não recebeu a primeira dose, né? 95% pelo menos ainda não recebeu a segunda dose, quer dizer, nem a primeira, e considerando a soma das pessoas que foram vacinadas com a primeira dose, e as que não foram vacinadas com nada, já são 95% da população que não foi vacinada. O que, se você for fazer, não precisa ser nenhum matemático, né? Alunos aí do primeiro grau que começam a fazer essas regras de três simples, já dá para você ver a catástrofe que está colocada aí, né? Porque para você vacinar aí, vamos supor considerar essa imunização de rebanho, né? Que os técnicos, os especialistas
consideram quando 70% da população é vacinada, né? Então, para você ter uma situação desse tipo aí, né, se em mais de 2 meses foram vacinadas 12,15% da população, para você vacinar 70%, isso aqui vai dar mais de 2 anos. Isso com a primeira dose, né? Se você considerar a segunda, os números são ainda mais graves, né? São ainda, se você considerar 5%, se 12% foram vacinados, aliás, perdão, cerca de 5% foram vacinados em 2 meses, né, com as duas doses no caso, para você vacinar 70%, né, quanto tempo que isso levaria? Mais de 2 anos, com certeza. Né? Mais de 2 anos. E aí você tem que acrescentar esse problema o seguinte, os grandes países aí, capitalistas, imperialistas aí do mundo, eles já estão se precavendo porque a tendência é que, a partir do ano que vem, eles já estão considerando isso aí, tem que ter uma nova vacina, né? Por conta das novas variantes que vão surgir, estão surgindo durante todo esse período. O que significaria que você já teria que, no ano que vem, ter uma nova vacina, né, para a população em geral, mundial. Enquanto isso, sequer a primeira vacina vai ter finalizado no Brasil, né? Quer dizer, é um número muito grave mesmo, e, e assim, sem perspectiva, né? Você vê a política do setor público é sempre empurrar, nós não temos, é tudo promessa, vai chegar a vacina daqui, vamos ter um número suficiente, em grande massa em abril, depois é maio, passa para junho, nós já estamos entrando em maio, né? Quer dizer, toda semana eles empurram um pouquinho para frente o momento em que o Brasil finalmente deslancharia com uma vacinação em massa, né? O que significa que não tem plano nenhum, não tem política nenhuma, e o povo está aí, né, nessa situação, à mercê da sorte, né? Porque, de um ponto de vista assim, objetivo, se for depender do governo, mas muita gente vai morrer, né? Estamos caminhando aí para 400 mil mortes, mas vamos chegar a 500 mil logo, logo, e podemos chegar a 1 milhão sem sombra de dúvida, né? Eu acrescento isso aí uma questão que é o seguinte, os, existe aí, vamos dizer assim, uma certa, entre aspas, né, comemoração na imprensa, porque o Brasil estaria chegando a uma situação de platô, né, a pandemia no Brasil. Mas é um platô com mais de 3 mil mortes diárias, oficiais, quer dizer, é de uma, é de uma gravidade, assim, você imagina, são 100 mil pessoas por mês, em média, que vão estar morrendo aí, né, nos próximos meses, né? Inclusive, eles levantam até o seguinte, que pode ser que em julho tenha uma nova escalada aí da própria pandemia, por conta que os números, vamos dizer assim, teve esse arremedo aí de lockdown aí, né? Mas, na verdade, isso aí, assim, para você, pelo menos assim estão anunciando, né? Você desafoga um pouquinho os hospitais, mas para tudo está funcionando, para você preparar de imediato aí o que está por vir, né? Quer dizer, é uma coisa assim, é você empurrar com a barriga, né, uma situação que fatalmente vai levar o Brasil aí para um colapso absoluto, né? Isso aí não somos nós que estamos falando, mas é notícia no mundo todo, né? Se nós tivéssemos de fato aqui uma imprensa minimamente séria, né, estaria refletindo o que estão falando. Isso aí só aparece nos pés de página dos jornais, né? A avaliação que é feita sobre a situação no Brasil. Mas é muito mais grave do que a imprensa em geral procura apresentar, o governo procura apresentar. A situação é muito mais calamitosa do que se apresenta aí, né? Eu ia fazer aqui um A gente, comentário. a Não, gente mas é deixa eu isso, é só isso. comentar os dados nacionais para a gente situar essa discussão. Como você bem lembrou, um platô, um patamar de 3 mil pessoas morrendo por dia não é uma situação de estabilidade, é uma situação de caos social que prepara, né, um agravamento do quadro.
3 mil mortes por dia é o caminho para você chegar a 5 mil mortes por dia. E o número de mortos total no país está crescendo rapidamente, né? No final da semana passada, a gente estava chegando à marca de 370 mil mortos no país, e hoje nós já estamos com mais de 378 mil. A coisa vem se avolumando, e vamos passar brevemente aí dos 380, caminhando para os 400 mil, numa caminhada aí que, pelo avançar, pela velocidade com que a coisa avança, vai empurrar a gente para 500 mil de mortos antes da metade do ano, né? O país já tem 14 milhões de casos de Covid registrados, e a situação da vacina, como a gente vem comentando, é mais do que insuficiente, até porque não só, né, os governos federal e os governos estaduais, né, os governos anticientíficos e supostamente científicos não estão fazendo o esforço, não estão colocando todos os recursos à disposição. Basta ver a questão das patentes das vacinas que estão sendo preservadas aí criminosamente num momento como esse, né? Como também o país temos que lembrar que é uma colônia do imperialismo norte-americano e secundariamente do imperialismo mundial. E parece que a decisão já está tomada, né? Enquanto a população nesses países, né, enquanto a burguesia imperialista em primeiro lugar não tiver sido toda vacinada, não tiver controlado a situação, a população de países pobres e escravizados como o Brasil vai permanecer ruim e vai piorar ainda mais no próximo período. É isso que esse patamar de 3 mil mortes por dia aponta para a gente. A gente vai falar mais sobre isso também nessa semana, na edição impressa do Jornal Causa Operária. Você encontra o nosso site jornalcausaoperária, tudo junto.com.br. Lá você pode fazer a sua assinatura e receber a edição, ter acesso à edição digital do jornal com todos os artigos preparados com cuidado, com uma análise mais profunda, e que vamos tratar nessa semana justamente desse patamar macabro da vacinação. Então fique ligado, conheça o jornal impresso do PCO, já mais de 40 anos circulando, desde 1979, o órgão central do Partido da Causa Operária. Bom, estávamos falando da vacinação em geral no DF, e aí nós temos uma categoria que é provavelmente a mais atingida, ou uma das mais atingidas, se a gente for considerar também a situação dos trabalhadores dos transportes, mas é o caso aqui dos professores do Distrito Federal. Fizeram uma manifestação pedindo a vacina, e estamos aí num quadro em que o risco de Covid cresceu 192% para quem está aí nas salas de aula, e o Distrito Federal já perdeu 84 professores. Qual é a situação, Renan? Eu procurar dar um panorama geral, porque essa questão aí dos professores, ela enseja aí toda uma discussão que vai desde o problema da própria condição da categoria, né, como você citou aí, escalada, um aumento de 192% nas mortes dos professores aí causadas aí pela pandemia, e por outro lado a política do próprio governo de tratar isso aí, tratar a educação, né, como um serviço essencial. Então tem aí agora uma lei que está sendo em votação, está em discussão, né, na Câmara Distrital, justamente para transformar a educação em serviço essencial, né? Então isso aí é um dado, ou seja, nós temos que considerar que, se a gente considerar que as escolas públicas não estão funcionando e que a maior parte dessas mortes, portanto, se deram aí na rede privada, né? O que dá para imaginar aí, para essas, se não me engano, o DF tem em torno de 50 mil só de estudantes, né? Um número de 20, em torno de 6, 7 mil professores, eu não sei bem os dados. Mas o fato é que essa situação aí assim, é o prenúncio do que está para acontecer, né? Então, eu acho que essa é uma primeira questão, né? A política do governo ibanês
é a política de genocídio, a mesma política do Bolsonaro, é a política em nome de salvar antes o lucro, tá certo, do que vidas. Essa é a política fundamental do governo. Por outro lado, nós temos aí o problema dos trabalhadores, né? A questão aí que eu vejo assim, a grande fragilidade que ocorre aí entre os trabalhadores é justamente uma ausência por parte das suas direções de encarar o problema de frente, né? Ou seja, ter uma política de enfrentamento com o governo. Você citou aí no início desse tema sobre uma carreata que ocorreu hoje. Hoje em Brasília é feriado, é o dia, né? Brasília, a cidade, a capital, está completando aí 61 anos, e alguns sindicatos, algumas organizações sindicais, entre elas dos professores, principalmente, tanto da rede pública como privada, chamaram uma carreata aí para protestar, né, contra as condições, pedir vacina, exigir vacina, esse tipo de coisa. Acho que uma primeira questão é o seguinte, né, que salta aos olhos, que é o fato de que os professores estão morrendo nas salas de aula, né? E aí, para você, ao invés de você buscar construir um movimento, uma oposição, uma mobilização de conjunto dos trabalhadores, você usa os métodos da própria burguesia para protestar, quer dizer, dentro do carro, né? Isso aí não é só pelo fato do protesto de hoje, mas inclusive e principalmente pela negativa sistemática das direções sindicais de promoverem, por exemplo, que deveria ser natural numa situação calamitosa como essa que a gente vive, não só da pandemia, né, mas da fome, do desemprego em massa no país, um 1º de maio de massa, com todos os cuidados que requerem aí uma manifestação popular, mas mostrar para o governo, para os governos, que não dá, que essa situação aí não vai, os trabalhadores não vão aceitar, né, essa condição. Mas o que se vê ao contrário é justamente uma política sistemática de dizer não vamos para a rua, vamos buzinar, vamos fazer A, B ou C, mas mobilizar os trabalhadores, isso nunca. Em respeito à vida, quando na verdade as pessoas estão morrendo, né? Quer dizer, é uma coisa assim, uma contradição total. Mas aí você vai perguntar, mas o que significa de fato essa política de fique em casa? Você veja, foi anunciada agora pelas centrais pelas centrais sindicais, né, que vai ter o 1º de maio, que é o dia de luta da classe trabalhadora, vai ser comemorada com o que há de mais nefasto em termos de política nesse país. Então, nomes como Fernando Henrique Cardoso, como João Dória, o governador fascista de São Paulo, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, enfim, um leque de políticos, o Ciro Gomes, políticos absolutamente antipovo, né? Antipopulação, que são os responsáveis, inclusive pelo Bolsonaro estar aí. Quer dizer, as direções sindicais estão chamando essas pessoas para participar de uma live aí, né, em nome de que se tem que combater a pandemia, em nome que o mal maior é o Bolsonaro, né, quando, na verdade, o Bolsonaro é tão mal quanto todos esses políticos. Se a gente for colocar na balança, na medida que esses são o par de Bolsonaro, né, eles que construíram, eles que deram as condições para que o Bolsonaro chegasse aí, eles que apoiaram, eles estão por trás de toda a política econômica do governo Bolsonaro, da Previdência, desse abono salarial aí, ridículo, de fome, né, que a população está literalmente morrendo. Não só eles diminuíram o que já era irrisório com relação ao abono anterior, como diminuíram em pelo menos 20 milhões de pessoas as pessoas que estão recebendo o abono. Quer dizer, são os responsáveis pela morte dos trabalhadores, da população em geral. E aí a esquerda, as direções que deveriam estar defendendo os interesses dos trabalhadores estão se unindo a esse pessoal aí, tá certo? Em nome de quê?
Quer dizer, obviamente que isso aí só demonstra que o problema do fique em casa é meio que uma cobertura para ter uma política absolutamente anti-povo, né? Porque se você não mobiliza porque tem pandemia e vai se confraternizar aí com os inimigos do povo, né? Isso aí é uma... Isso quando o povo está na rua, está trabalhando, né? Saíram dados oficiais aí de pesquisas e tudo mais, que menos de 12% dos trabalhadores empregados no Brasil é que tem condição de estar em home office. Quer dizer, a esmagadora maioria da população ou está na rua porque está trabalhando, ou está na rua porque precisa sobreviver, né? Porque senão morre de fome. O número de jamais de 50 é uma situação assim de uma verdadeira de um ataque sem limites, né? Então assim é inadmissível uma condição como essa, né? Quando os próprios professores, a gente viu aí o número, 84 professores já morreram, aumentou vertiginosamente a contaminação na categoria. Em nome do fique em casa, você não mobilizar os trabalhadores contra contra o caos que está. Para completar e finalizar, já me alonguei muito, mas qual é que é a política deles? O Simpro, por exemplo, que é o sindicato dos professores, está convocando a categoria para fazer pressão na Câmara Distrital para que o retorno presencial não seja aprovado, né? Não transforme o serviço de professores, a educação como serviço essencial. Mas, ora, quem que é? Você vai... São os mesmos que estão patrocinando o genocídio, você vai mandar cartinha para eles, ligação, ligue para o deputado, veja aqui a lista de como você pode pressionar os deputados da direita, Bia Kiss, por exemplo. Veja, Bia Kiss, essa da extrema-direita aí, bolsonarista, aí tem lá, mande, pressione, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, né? Celina Leão, quer dizer, uma, uma cambada de deputados da extrema-direita, né? Que os trabalhadores, né, vão demô-los aí da sua política de fome e de morte. Quer dizer, é uma coisa de doido isso aí. Agora, aproveitando e perguntando sobre essa questão da paralisia do movimento sindical, no ano passado, no início da pandemia, uma das primeiras atitudes do sindicalismo no Distrito Federal foi de solidarizar-se com o governo do Ibanez Rocha. E nesse caso aqui, a Central Única dos Trabalhadores disponibilizou a sua sede para que se fosse criado aí um hospital de campanha. Eu queria saber se o Copeiro tem informações sobre o destino dessa aliança, dessa solidariedade toda do sindicato com o governo do Distrito Federal. Que tenha chegado até a gente aqui a informação de que a sede da CUT tenha realmente virado um hospital de campanha não procede, né? Não virou hospital de campanha. Mesmo assim, os sindicalistas não saíram de casa, Renan? Formalmente o acordo não vingou, porque não foi só a CUT, né? Também o próprio Sindicato dos Professores disponibilizou chegou, né, como é que se diz, a anunciar que estaria disponibilizando para o governador para que fizesse uso dos espaços de acordo com a necessidade aí no combate à pandemia, mas ocorreu o seguinte: praticamente no mesmo momento em que as entidades anunciaram essa intenção aí, o governo ibanês, que naquele momento estava à frente aí de o primeiro lockdown que teve aí no período, né? Ele deu uma guinada aí de 180 graus e saiu a apoiar assim abertamente o Bolsonaro, né? Então assim, isso aí fez com que os sindicalistas recuassem, né, lamentassem, né, assim enormemente aí a posição do governador ibanês,
mas nem por isso demovê-los aí demoveu eles se como sobre a necessidade de um ponto de vista prático organizar a luta dos trabalhadores. Os sindicatos continuam fechados, a Central Única dos Trabalhadores o celular, aí vai lá, tem alguma denúncia, por exemplo, trabalhadores. Esses dias aí nós tivemos um caso interessante. O Sindicato dos Bancários recebeu uma denúncia de que apenas 2 funcionários de uma agência do Bradesco não tinham sido contaminadas pelo coronavírus. E assim mesmo o banco estava abrindo aquela agência. Aí tudo bem, o sindicato foi lá, fez aquele negócio, paralisou o serviço, mas se você não tem uma consequência de mobilização diária, de ir lá preparar os trabalhadores, chamar outros bancos, ter uma política de fato que mobilize a categoria, isso aí fica ações do tipo assim, para inglês ver, porque você faz isso num dia e depois larga de mão, no outro dia os banqueiros vão lá e abrem a agência, não tem. E se os trabalhadores não quiserem trabalhar, são demitidos, né? Então isso aí, eu citei o caso dos bancários, mas é o que está acontecendo em geral com as categorias que são obrigadas a trabalhar, né? Porque o que é que a pessoa vai fazer? Ela por si só vai se colocar em lockdown? Vai se colocar aí como os sindicalistas estão fazendo, numa posição de não sair de casa? Talvez eles até gostariam, acredito que sim, né? Mas não é execuível aí essa política, né? Infelizmente, e é isso que está acontecendo geralmente, né? E é isso que está acontecendo, por exemplo, com o próprio problema do 1º de maio, né? Essa recusa em fazer ato, e nós vamos fazer, né? Nós estamos aí organizando um ato nacional em São Paulo, mas também em todas as cidades, inclusive no caso aqui do DF, nós vamos fazer o ato, já tem uma militância envolvida na convocação, né? E para mostrar, não tem? Você pode perfeitamente fazer atos com toda a segurança e protestar e mobilizar, né? Porque de outra feita é o seguinte: no Dia do Trabalhador, por ironia, a extrema-direita está querendo ir para a rua. Quer dizer, é um absurdo, é uma coisa assim criminosa, criminosa, criminosa. No Dia dos Mártires de Chicago, que é comemorada assim, aquela luta historicamente, 1º de maio, aqui no Brasil mesmo, né? Foram marcos na luta contra a ditadura, né? Marcos em vários momentos aqui do Brasil, o movimento operário, na própria luta contra o golpe, nós tivemos 1º de maio aí, vibrantes, de luta, combativos, né? Esse golpe, o mais recente, de 2016. Agora, a extrema-direita está anunciando que vai fazer ato em pleno Dia do Trabalhador e os sindicalistas vão ficar em casa. Quer dizer, é uma coisa assim, uma covardia de uma magnitude assim, eu não sei, é até difícil de classificar isso aí, né? De tão grave que é a situação, né? Bom, e para encerrar, eu queria um comentário sobre a greve, a mobilização dos trabalhadores dos transportes. Metroviários entraram em greve, a gente já havia visto isso daqui, essa previsão na segunda-feira, e os viários de pelo menos uma das viações aí que ligam as cidades do entorno do plano piloto vem paralisar as suas atividades hoje. Os trabalhadores dos transportes são uns que aparecem nas listas, né, dos próximos aí a serem vacinados dentro de um mês em estados como São Paulo e em outros pelo país afora. Qual é a reivindicação, qual que é a situação dessa mobilização, Renan? Bom, é bom que se diga aqui, né, em primeiro lugar, o seguinte, né, em nome da privatização aí dos transportes, do metrô em Brasília, né, o governador Ibanez está promovendo aí uma verdadeira liquidação nos direitos dos trabalhadores, né? Esse aí é
o motivo central da greve, né? Obviamente, se você promove aí uma liquidação nos direitos, isso inclui, inclusive, o problema da própria pandemia e as condições de segurança dos trabalhadores no que diz respeito ao serviço que eles fazem, né? Imagina, estão trabalhando aí diariamente num transporte que circulam dezenas de milhares de pessoas, né? Um locais assim de absoluta, como é que se diz? Risco, né? De absoluto risco de contaminação e tudo mais. E então a greve, no fundamental, é isso, né? São vários cortes que foram feitos aí pelo governo, desde o ticket de alimentação, o desrespeito ao próprio acordo de trabalho assinado com, para você ver como é interessante, o que é a justiça, né? A justiça, ela foi que intermediou aí o Tribunal Regional do Trabalho, né? O acordo entre governo e os sindicatos, né? E o sindicato da categoria e os trabalhadores. Então, o governo desrespeitou o acordo, os trabalhadores entraram em greve e essa própria justiça que está colocada aí exige um funcionamento de assim que os trabalhadores garantam o serviço com um funcionamento, se não me engano, aí é de 60% dos vagões de trem aí no horário de pico, né? Quer dizer, você pode, mas não pode fazer greve, né? A empresa pode dar o golpe, né? Cortar o que ela havia acordado, se eles podem. Os trabalhadores não. Esses aí têm que se curvar a situação e esperar aí que, em algum momento, aí a justiça, obviamente, legisle em seu benefício, que não vai acontecer nunca, né? Aí também é uma outra situação, aí você citou a greve dos rodoviários, né? Da aviação Marechal, eles cruzaram os braços aí, e o problema, assim, o que é? Como toda iniciativa privada, né? Entre aspas, que de iniciativa não tem nada, só tem no sentido de absorver os recursos do Estado, o motivo da empresa, a empresa não pagou, né, o salário aí da primeira quinzena de abril, uma parte dos benefícios dos trabalhadores, e sob a alegação de que o GDF não havia repassado, né, os acordos que há, por exemplo, com relação à subvenção do transporte coletivo pelo Estado, né? Então não pagou e os trabalhadores, obviamente, entraram em greve por conta disso, né? Uma política clássica também, né, do próprio patronato, né? Eu veria obviamente os trabalhadores têm todo o interesse em fazer a greve, devem fazer a greve, devem exigir, né, os seus salários, que é a única coisa, é o seu único meio de sobrevivência, né? Isso deve ser feito, mas é sempre bom alertar que muito dos patrões aí se aproveitam dessa situação aí para poder abocanhar o dinheiro do governo numa hora que, por exemplo, a situação está aí caótica, né? Que é o que diz respeito ao problema da própria greve dos metroviários, né? O que, obviamente, agravou de conjunto o problema do transporte. Mas, assim, então, assim, o que eu acho assim, sobre o problema dessas greves é justamente a falta de unidade que poderia se abrir nesses momentos, né? Metroviários, por exemplo, estão em vias de ser privatizados. Trabalhadores da SEB acabaram de ter a empresa aí privatizada. A mesma situação, ameaça de privatização paira sobre os trabalhadores da CAESB, né? E a coisa fica tudo solta, cada uma no seu quadrado e nada de unir todo mundo aí num movimento só de luta, né? Então isso aí, obviamente, enfraquece muito, né? Você vê na própria categoria de rodoviários, de metroviários, são categorias que você poderia, até para defender a vida,
né? Elas poderiam cumprir um papel muito importante, o sindicalista, de ter uma política para isso aí, evitar que impor, por exemplo, medidas tais como evitar que os ônibus, os trens, os vagões de metrô andassem superlotados. Tudo seria possível se os trabalhadores estivessem ativos na situação. E com isso, com certeza, muito mais vidas seriam salvas do que a política do fique em casa, que é defendido justamente por essas direções sindicais, né? Quer dizer, que não vai resolver o problema, né? As pessoas vão continuar morrendo, vão continuar se aglomerando, né? Talvez resolva no máximo a política, a garantia na segurança dos próprios sindicalistas. E olhe lá, de vez por outra ele está morrendo, um ou outro ele está morrendo. E não foi, obviamente, por conta de mobilização de trabalhadores, por conta de manifestações, não foi por nada disso. É isso aí. Tá certo. Bem, obrigado, Renan, pelas informações e os comentários. Nosso programa vai ficando por aqui. O Panorama Brasil vai ao ar de segunda a sexta, a partir do 12h15. Tem mais amanhã. A gente se vê lá. Até mais.